Capítulo 6. Os laços do passado. A chuva caía sobre neblina imperial como um tambor distante de guerra. Pesada, constante, hipnótica. O som do presente e das memórias se misturava lentamente, como o eco de um golpe seco atravessando um dojo vazio. Corte brusco. Anos atrás, dojo central. A fita cassete girava lentamente em um aparelho antigo no canto da sala. O cheiro de madeira molhada dominava o dojo enquanto a tempestade castigava o telhado com violência. No centro do tatame, duas crianças treinavam sob os olhares atentos de seus mestres, Adinama e Maia, pequenas demais para compreender o peso do destino que carregavam. Os punhos frágeis avançavam pelo ar de maneira desajeitada enquanto o mestre Valente e o sensei Lauren se corrigiam cada detalhe com precisão absoluta. Oizuki, Ajiuki. As vozes firmes ecoavam pelas paredes de madeira. As duas repetiam os movimentos com determinação infantil, tropeçando na própria coordenação, mas insistindo sem reclamar. Então, crack. O rangido pesado da porta principal interrompeu o ritmo dos golpes. O dojo inteiro pareceu silenciar. Uma figura infantil surgiu lentamente na entrada. Um garoto. Postura impecável. Olhar afiado. Punhos fechados ao lado do corpo. Mesmo tão jovem, havia algo intimidador em sua presença. Cada passo transmitia uma disciplina rígida, quase militar, como se ele tivesse nascido em meio a um campo de batalha. Adinama interrompeu o soco no meio do movimento. Piscou lentamente e apontou discretamente para o garoto enquanto olhava para o pai. Pai, quem é esse aí? O mestre Valente abriu a boca para responder, mas o menino foi mais rápido. Ele avançou até o centro do tatame, juntou os calcanhares em posição de sentido e executou uma reverência perfeita. 90 graus exatos. Respeito absoluto. Meu nome é Falcão. A voz firme atravessou o salão. Os olhos de Adinama brilharam imediatamente. Ela achou aquilo a coisa mais impressionante do mundo. Sem pensar duas vezes, tentou imitá-lo na mesma hora. Juntou os pés com força exagerada, esticou os braços ao lado do corpo e se curvou rápido demais. Perdeu o equilíbrio no mesmo instante. Quase caiu de rosto no tatame. O mestre Valente soltou uma gargalhada sincera e calorosa. A tensão do ambiente desapareceu por alguns segundos enquanto ele caminhava até a filha e ajeitava seus braços. Calma, pequena guerreira, disse ele, sorrindo. Primeiro aprenda a ficar em pé. Maia começou a rir também. Até Falcão, tentando manter a postura séria, deixou escapar um pequeno sorriso no canto do rosto. Mas a tranquilidade durou pouco. A porta voltou a se mover. Desta vez, quem entrou foi de lá. Diferente de Falcão, ele não carregava imponência física. O perigo estava em seus olhos. Observadores. Calculistas. Frios. Ele caminhava devagar, analisando o ambiente inteiro antes mesmo de pisar completamente no tatame. Adinama franziu a testa curiosa. Logo depois, passos rápidos ecoaram pelo corredor. Ranyar, Âmbar, Life, um por um, atravessaram a entrada do salão. 5 crianças, vindas de lugares completamente diferentes, criadas sob realidades opostas, e ainda assim conectadas por algo invisível. O ar do dojo pareceu mudar, como se o próprio destino tivesse fechado correntes invisíveis ao redor deles. As luzes do teto oscilaram. Então, elas surgiram. 2 figuras majestosas feitas de pura luz branca e dourada, apareceram silenciosamente acima do salão. Os anjos. Imóveis. Eternos. Suas asas etéreas se abriram lentamente enquanto observavam as crianças lá embaixo. Guardando. Esperando. O mestre Valente caminhou até o centro do tatame e cruzou os braços robustos. Seu olhar percorreu cada um dos pequenos rostos diante dele. Então, sua voz grave caiu sobre o dojo como uma sentença. Muito bem, esta é a primeira aula de vocês. Montagem e o início do treinamento. A música acelera. Batidas fortes acompanham a sequência de cenas. Mestre Valente segura as manoplas enquanto o pequeno Falcão desfere um Gyakuzu-ki perfeito e potente para a sua idade. Maia e de lá repetem Jedambarai e Ajiuki sob a orientação rígida do sensei Lawrence. Ranyar treina quedas repetidamente no tatame duro até os joelhos sangrarem, sem emitir um único som de dor. Âmbar gira o corpo em uma vashigeri rápido e alto, quase perdendo o equilíbrio antes de recuperar a postura. Life observa os movimentos dos outros primeiro, memoriza, aprende, e executa o golpe perfeitamente na terceira tentativa. Então, Adinama assume posição. Ela respira fundo, concentra toda a força nos braços, e desfere o golpe final. Uma faísca rosa-choque explode violentamente na ponta de seus dedos. A energia ilumina o dojo inteiro por um único segundo glorioso.
Todos congelam. O som da descarga elétrica se mistura diretamente, tac, ao barulho seco de um pedaço de giz batendo contra a lousa. Dias atuais, escola de neblina imperial. A tempestade continuava rugindo do lado de fora. As gotas grossas escorriam pelas janelas enquanto o professor escrevia fórmulas complexas no quadro negro, sem perceber o peso silencioso que existia naquela sala. Todos haviam crescido. Agora dividiam a mesma sala de aula. O mesmo uniforme. As mesmas rotinas. Mas nenhum deles era comum. A câmera foca nos olhos profundos e distantes de lá. Enquanto o professor fala ao fundo, a mente analítica do garoto reconstrói silenciosamente a história de cada um. Narração, de lá. Nós fomos reunidos na mesma sala, mas nossas histórias começaram muito antes disso. Minha cidade natal me ensinou cedo demais que informação vale mais do que força bruta. Aprendi a enxergar o perigo escondido nas sombras do asfalto antes mesmo de entrar no dojo do mestre Valente. Foi analisando esses riscos que percebi que a escuridão de neblina imperial estava crescendo. A câmera desliza lentamente até Falcão. Braços cruzados. Olhar impaciente. Falcão nasceu nas regiões mais violentas da antiga província. Onde ele cresceu, sobreviver significava atacar primeiro e perguntar depois. A disciplina transformou sua raiva em força, mas nunca apagou o instinto selvagem que existe dentro dele. Flashes rápidos surgem na tela. Becos destruídos. Sirene vermelha. Punhos ensanguentados no asfalto. O corte retorna para a sala de aula. Life mexe discretamente em um pequeno dispositivo eletrônico escondido sob a carteira. A imagem muda para uma cidade futurista sufocada por fumaça neon. Megaestruturas metálicas cobrem o céu. Hologramas gigantes piscam entre prédios decadentes. Life veio de um mundo completamente diferente do nosso. A cidade dela é um labirinto de metal dominado por megacorporações, onde tecnologia e miséria crescem lado a lado. Ela aprendeu a sobreviver hackeando sistemas de segurança, correndo pelos telhados e desaparecendo dos olhos das câmeras. Se existe alguém capaz de enfrentar o caos digital que se aproxima, é ela. O sinal da escola explode pelo corredor. Um ruído metálico estridente e agressivo. O transe se desfaz. Os alunos começam a se levantar, conversando alto. O professor entrega as últimas folhas sobre a mesa de Adinama e sorri discretamente. Seu foco está cada vez melhor, comenta ele em voz baixa. Você tem liderança natural. Adinama apenas agradece com um leve movimento de cabeça. Mas, do outro lado da sala, Maia presencia tudo em silêncio. Os dedos dela se fecham lentamente. A mandíbula trava. O sangue parece ferver dentro do peito. Ela se lembra dos treinos da infância. Das horas que passou tentando despertar o próprio poder. Do esforço. Da dor. E mesmo assim, nada aconteceu. Enquanto a Dinama parecia conseguir tudo naturalmente. Maria percebe imediatamente a tensão no ar. E sorri. Ela adorava conflitos. Passando entre as duas garotas, lança o comentário venenoso de propósito. Pois é, Maia. Tem gente que nasceu pra brilhar. E tem gente que nasceu pra viver na sombra. O silêncio pesa. Aceita que você perdeu o posto. Aquilo atravessa Maia como uma lâmina. Ela bate a mão na mesa com força. Bam! A sala inteira se cala. Maia se levanta abruptamente e caminha até a Dinama. Para bem na frente dela. Os olhos queimando de raiva. Você adora ser o centro das atenções, não é? A voz dela sai carregada de rancor. Adora que todo mundo trate você como se fosse a única guerreira desse lugar. A Dinama se levanta devagar. Postura firme. Sem recuar. Ao lado dela, Falcão muda imediatamente de posição na cadeira. O olhar dele endurece. Perigoso. Mas a Dinama ergue discretamente a mão, impedindo que ele interfira. De lá observa tudo em silêncio, analisando cada reação. Meu foco é o treino no dojo, Maia, responde a Dinama calmamente. Eu não pedi para o professor dizer nada. Os olhos dela permanecem firmes. Você está deixando a frustração falar por você. Não fala de mim como se me conhecesse. Maia rebate, com a respiração pesada. A gente não é mais amiga. A tensão aumenta. Você acha que é melhor porque a sua faísca apareceu primeiro. Mas eu sei o que existe dentro de mim. Eu não vou ficar para trás. A Dinama sustenta o olhar dela sem medo. Então usa essa força no tatame, e não caindo na provocação da Maria. Ela desvia rapidamente o olhar para o fundo da sala. Maria assistia à cena com um sorriso cínico no rosto. Nossa primeira aula nunca terminou, Maia, continua a Dinama. Mas se você continuar deixando o orgulho controlar você, vai acabar se destruindo sozinha. Maia engole em seco. A mandíbula permanece travada. Os olhos marejam por um único segundo. Mas ela não deixa ninguém perceber.
Sem dizer mais nada, pega a mochila com violência e sai da sala pisando forte. Maria vai logo atrás, satisfeita com o caos que causou. No canto da sala, Life guarda silenciosamente o pequeno dispositivo eletrônico dentro da mochila. Ela também carregava um poder adormecido. E aquela discussão apenas reforçava o peso invisível que todos carregavam dentro de si. A Dinama respira fundo. Depois coloca a mochila rosa nas costas. Ela olha para Falcão e de lá. Vamos pro dojo. A voz dela recupera a firmeza de uma líder. O mestre Valente e o sensei Lawrence estão esperando. Ela dá o primeiro passo em direção à saída. Falcão e de lá a acompanham imediatamente. Do lado de fora, a chuva de neblina imperial continuava caindo sem parar. Pesada. Constante. Hipnótica. Em algum lugar escondido dentro da névoa, algo observava o grupo em silêncio. Fim do capítulo 6.